digital, física no mundo da pandemia. Isso acelerou grandes mudanças em nossa sociedade e na forma como fazemos negócio. Nosso próximo convidado é o Rafael Pelli, que vai falar para a gente sobre desafios e oportunidade na nova economia. Um olhar sobre o futuro. Rafael, sobe aqui, agora é com você, cara. Você está em casa. E aí, meu amigo? O Renato, que é o nosso diretor de imagem e está acompanhando a gente ao vivo, ele fica lá enlouquecido me mandando mensagem. Boa tarde, gente. Tudo bem? É quase isso. É quase isso. Tá bom. Esse título aí acho que cabe para várias coisas, na verdade. Gente, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês. Sou Rafael Pelli. Obrigado por quem está aqui presencial, quem está em casa também. Eu lembro que em 2017 eu estava participando da minha primeira Campus Party como participante. Estava lá na arena, dormindo na barraca, gritando toda hora. E agora tá aqui no palco, é muito bacana, falando um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre inovação aberta, né? A gente já teve várias pessoas aqui no palco falando sobre esse tema. O próprio pessoal da Brain faz isso muito bem há algum tempo. Mas eu queria falar aqui um pouquinho e comentar sobre a perspectiva do empreendedor. A gente tem vários conteúdos falando o que a grande empresa tem que fazer quando ela pensa em fazer inovação aberta, quando ela pensa em se conectar com startups, outras soluções. Mas tem um outro lado dessa relação, que é o lado dos empreendedores. Então, como que o empreendedor pode se preparar melhor para participar de processos de inovação aberta e chegar dentro das empresas mais preparado, capacitado e com maior abertura, né? Porque a gente vai falar aqui um pouco, essa relação, ela não é uma relação simétrica, ela é uma relação assimétrica. E a partir disso, tem várias complicações dentro dessa relação que são bem importantes. Então vamos lá, sou Rafael Pelli, 27 anos, hoje estou como Head de Inovação Corporativa no IABT. O IABT é uma consultoria de inovação de Minas que existe desde 2008, mais ou menos. A gente é super especialista na parte de estruturação de parques tecnológicos, centros de tecnologia, conexão com a universidade. E já tem uns 3 anos que a gente está vindo na parte de inovação corporativa muito forte. Eu fiz a migração, então eu fiz toda a estruturação da área de inovação corporativa da Uzi Minas. A gente teve muitos resultados bem interessantes lá. Para quem não conhece, a Uzi Minas é líder de aços planos no Brasil. E agora eu migrei para a consultoria, tem 3 meses, então eu estou liderando a área de inovação corporativa do IABT. E a gente tem hoje diversos grandes clientes lá que a gente já trabalha, trazendo desde inovação aberta, cultura de inovação, estruturação, gestão. Agora estamos indo para Corporate Venture Capital, Corporate Venture Builder. Então, assim, o IABT hoje ele tem todo um one-stop shop, né, um portfólio para atender as empresas dentro da parte de inovação corporativa, principalmente médias empresas. Então, a gente está trabalhando muito ali em empresas que não são grandes, mas não são tão grandes. Então, nossos clientes hoje faturam 700 milhões, 800 milhões de reais e a gente estrutura toda a área de inovação dentro desses clientes. Além disso, desde o ano passado, com essa vontade de compartilhar, a gente criou a Jornada de Inovação Corporativa, que é um curso para formar profissionais na área de inovação. Então, a gente sabe que tem muita vaga na área de inovação disponível e, por causa disso, a gente criou um curso. Inclusive, sábado tem Speed Date, a gente está indo apresentar 40 talentos para 11 vagas de inovação abertas. Então, é bem legal também, depois posso falar um pouquinho mais. E, como formação, sou formado em Ciência de Formação e tenho MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios. Mas vamos lá, né? A gente está num momento de mundo, né, onde que a gente está falando muito sobre inovação aberta. Esse tema vem se popularizando muito, mas não é uma coisa de hoje. Tá? O Tisburg, né, cunhou o primeiro livro lá em 2003, que é o livro do Open Innovation, onde que ele fala, por causa de alguns fatores, que ele chamou na época de fatores de erosão, como evasão de talento, aumento de capital, disponibilidade, estava fazendo cada vez mais sentido uma grande corporação ter uma área de inovação e interfacear com parceiros externos, ao invés de desenvolver tudo dentro de casa. Tá? Então, basicamente, e resumindo muito, porque o foco aqui não é explicar o que é inovação aberta e sim as implicações, mas a inovação aberta é uma empresa já tradicional, né, uma empresa já estruturada, se abrir para inovar com parceiros externos, tanto startups, universidades, centros de pesquisa, outras empresas, que agora está acontecendo um pouco esse trabalho também, dentro de diversos métodos. Então, a gente está muito forte, assim, principalmente desde 2017, 2018, a gente vê diversas empresas abrindo áreas de inovação e tendo a inovação aberta como core, como foco do negócio, trazendo cada vez mais gente de fora e fazendo interface. Né? Então, eu gosto de falar de solucionadores. Né? Então, trazer solucionadores externos para ajudar a resolver desafios, a criar novos modelos de negócio, a realmente desenvolver inovações junto com essa empresa mãe. E essa relação é muito legal, tem funcionado muito bem, a gente tem muita referência disso no mundo.
Tá? Então, assim, a inovação fechada que está na direita é a inovação dentro dos limites da empresa. A inovação aberta é onde eu me abro para todo esse ecossistema para inovar. Isso hoje já é uma realidade, né, dentro do nosso mundo. Eu tenho diversos tipos de inovação aberta, tem diversas formas de fazer inovação aberta. Então, eu tenho desde a contratação de startups propriamente dita, eu tenho a parte Corporate Venture Capital, que é a parte de investimento, onde uma grande corporação realmente investe grana para desenvolver uma startup. Eu tenho aceleradoras, hackathons. Então, sempre que eu me abro, né, deve estar tendo hackathons aqui, né, mas sempre que eu me abro para inovar com parceiros externos, eu tenho estratégias de inovação aberta que cabem dentro dessa jornada. E aí, às vezes o empreendedor, a pessoa que está do outro lado, pode falar, putz, Rafa, mas eu quero muito fazer inovação com uma grande empresa, eu quero ajudar ela a criar novos negócios. Como que eu faço? E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. Tá? Essa inovação que é aberta, ela tem diversas vantagens para a empresa. Então a empresa, né, a grande empresa, a empresa mais estruturada, ela melhora a cultura dela, porque ela está fazendo interface com atores externos. Ela adquire e tem contato com talentos de mercado. Então imagina, né, se toda vez que eu precisasse... Agora, blockchain está super em alta, como foi falado aqui no Natal anterior. Então eu vou ter que montar uma área de blockchain dentro da minha empresa, uma área gigante, contratar o pessoal de blockchain, trazer gente para dentro, né? Não faz tanto sentido. Faz mais sentido eu ver quem já está fazendo isso no mercado e fazer negócio, fazer parcerias com essas pessoas. Então, dentro da inovação aberta, a grande empresa ela consegue se abrir para o mundo e ver quais talentos estão lá fora também. É muito mais rápido, né? Eu não sei quem já teve experiência de trabalhar em média, grande empresa, mas geralmente as coisas demoram, não é tão ágil igual a gente gostaria. E quando a gente traz um parceiro externo, acelera muito essa jornada de transformação. Eu posso trazer algumas estratégias que eu tenho para a minha empresa, que não estão diretamente, como foi falado aqui agora, ligadas ao meu core business da empresa, e desenvolver isso como startup ou como fornecedor externo. Então, eu consigo trazer vários retornos estratégicos, acesso à nova tecnologia, é óbvio. Então, assim, o mundo, cada dia a gente, esse report da Gartner aqui por ano, né, que foi mostrado anteriormente, por ano ele atualiza. Então imagina se toda vez que atualizar, que sair novas tecnologias dentro da minha empresa, eu tiver que construir uma área dessa tecnologia, não faz tanto sentido. E empoderamento de marca, porque a empresa se posiciona como empresa inovadora. Então quando a gente vê hoje os Minas, Algar, Arcelor, Natura, que tem áreas de inovação aberta, a gente fala, putz, que legal essa empresa. Quero trabalhar lá, esses caras estão fazendo um tanto de coisa diferente, estão trabalhando com tanto de gente de fora, por que eu não posso estar lá com eles também, já que eles estão fazendo interface com startups? Então, a inovação aberta do lado da empresa tem diversas vantagens e do lado dessas, eu vou falar startups aqui de vez em quando, mas solucionadores, tem diversas vantagens, né? Primeiramente, recurso. Então, às vezes, quando você é empreendedor, você não, às vezes, na maioria das vezes, quando você é empreendedor, você não tem recurso para desenvolver as soluções o suficiente, você tem um time muito enxuto. Então, quando você se conecta a uma empresa já estruturada, você consegue obter esse tipo de recurso, tanto financeiro, quanto ambiente para testes, quanto estrutura em geral. Credibilidade. Então, a partir do momento que eu abro um PowerPoint, eu já fiz mais de 45 pilotos com startups. A partir do momento que a startup me faz uma proposta e abre o PowerPoint dela, tem lá nossos cases. Tal grande cliente, muda o jogo. Muda o jogo demais, né? Conseguir o primeiro cliente geralmente é mais difícil. Mas depois que você consegue entrar numa grande, as outras grandes vão olhar para você e falar assim, putz, eu acredito que você pode fazer, né? Então traz muita credibilidade para o empreendedor, para a startup que está ali do outro lado. Obviamente conhecimento. Então assim, eu já trabalhei com uma startup lá do Sul chamada Cirrus IoT. Quando eles chegaram os Minas na época, eles não sabiam nada de siderurgia. E aí eles fizeram com a gente um piloto, conheci eles inclusive em um evento, eles fizeram um piloto, 2, 3, um rollout, chegamos a 12 pilotos com eles dentro das plantas. Então a curva de conhecimento dentro do meu modelo de negócio foi ascendente. E para o empreendedor que está do outro lado, isso é muito bom. Se ele vende para uma siderurgia, se ele vende para uma empresa de óleo e gás, provavelmente os problemas existem em outras empresas do mesmo segmento também. Tá? Além de acesso a mercado, obviamente, né, e ambiente para testes. Então às vezes você quer, putz, eu tenho um dispositivo de IoT para a indústria, mas eu não tenho uma indústria dentro de casa para testar. Então eu preciso ter um grande cliente para testar, para pilotar, para fazer meu piloto, minha POC, meu MVP e fazer o negócio rodar direito. Então essa relação, ela tem muitas vantagens para os dois lados. Só que ela é uma relação assimétrica. Por que ela é uma relação assimétrica? Tem muita gente que estuda isso aqui, tem muito artigo sobre relações assimétricas mostrando. Por quê? Quando eu vou fazer uma parceria, geralmente, né, a gente tem uma relação simétrica. Então você vai me entregar tanto, eu vou te entregar tanto, está tudo bem. Aqui, o empreendedor, geralmente, ele está numa posição desfavorecida, dependendo do tamanho. Porque a empresa é muito grande, ela tem a tomada de decisão ali,
às vezes, na maioria das vezes, o empreendedor precisa do recurso daquela empresa, então ela vai falar, vou fazer um negócio. E a partir do momento que ela é uma relação assimétrica, onde que a empresa espera uma coisa, a startup espera outra, quando não tem alguém para balançar essa relação, o negócio fica complexo, né? A gente... todos os pilotos que eu já acompanhei e executei, é muito importante ter alguém que entende dos dois lados. Porque a grande empresa, ela trata esse fornecedor aqui de inovação aberta, muitas das vezes, como fornecedor tradicional. E aí o negócio já começa errado. Já começa ruim. Porque ele fala assim, putz, eu vou te cobrar norma de segurança ambiental. Aí o empreendedor vira assim, putz, mas eu estou te oferecendo um software. Para que eu preciso ter norma de segurança, meio ambiente, norma de segurança do trabalho, enfim, tudo isso? Não faz sentido. Tá? Então, é muito importante que tanto a grande empresa, e a gente trabalha para ajudar as grandes empresas, médias e grandes empresas, cada vez mais a estarem preparados para essa relação, a entenderem que com quem você está fazendo inovação aberta, você está fazendo uma parceria, então vocês estão construindo juntos, e não eu estou te contratando e vamos embora, né? E do lado da startup, do empreendedor que está aqui do outro lado, eu vou trazer algumas dicas aqui para a gente ver o que a gente pode melhorar para quando a gente quer trabalhar, porque eu tive lá do outro lado. Eu contratei mais de 40 fornecedores, então, assim, é muito claro o que diferencia um e outro. Tá? Mas ela é uma relação assimétrica, né? Então, do lado a gente tem um grande dinossauro, do outro lado alguém. É um transatlântico que a gente sempre referencia de um lado e de outro um jet ski, né? É Davi e Golias. Então, assim, a relação é de uma empresa ou uma organização que é grande com uma organização que é menor, e essa relação tem que ser bem balanceada, distribuída. Tá? A primeira coisa que as grandes empresas buscam nesses fornecedores é tempo. Né? Então, assim, cara, quero acelerar, quero fazer rápido. E a grande empresa, ela vê, quando ela vai fazer inovação aberta, por causa de tudo que a gente vende também, que quando eu trago uma solução de fora, vai ser mais barato, mais rápido, e eu vou te entregar um resultado muito ágil. E nem sempre é assim. Tá? Então, o tempo é um dos primeiros fatores que a gente vê que começa a desbalancear a relação. Porque, às vezes, a startup está querendo ir rápido demais e a empresa não consegue. O empreendedor fica assim, putz, mas o cara demora para liberar um acesso, uma porta lá no servidor dele, demora 2 meses, não é possível. E, do outro lado, tem uma área de inovação ou o pessoal de tecnologia da empresa que está lutando para conseguir liberar, baseado nas normas que existem, aquela porta. Então, assim, o tempo já desbalanceia a relação. Porque um está andando a 200 km por hora, o outro está andando a 80, e o negócio já fica complicado a partir daí. Começa, né? A segunda parte é as partes legais, né? Então, às vezes, o empreendedor quer atender uma grande empresa, mas não tem CNPJ. Ou senão não tem todos os documentos necessários. Isso enrola muito o processo, dificulta. Né? Porque a gente que é empreendedor, eu me coloco nesse meio, a gente quer fazer, né? Eu não quero ficar preocupando com o que está meu contador, o que eu tenho de documentação, o contrato, como é que tá. Eu falo, vamos, quero fazer rápido, meu filho, agiliza, vamos. Só que do lado da empresa tradicional, a gente tem diversas cláusulas, regras, que, dado aquela experiência daquela empresa, ela foi aprendendo ao longo do tempo para protegê-la nesse tipo de relação. E aí é o segundo ponto, onde a gangorra aqui fica completamente desbalanceada. Porque um quer fazer rápido e, às vezes, o empreendedor aceita cláusulas dracônicas da outra parte, e a empresa também, ela quer garantir. Então, assim, uma coisa que a gente tinha lá, contrato com multa de 30% se eu não entregar o serviço. A gente fala assim, putz, mas a gente está fazendo uma inovação junto, né? E se der errado, só eu tomo multa? Como assim? Não faz sentido. Os startups reclamavam muito isso. Eu falei, realmente não faz sentido. A gente tirou essa cláusula para conseguir balancear. E tem várias outras empresas, estava vendo o pessoal da Cirela falando, que é isso, tem um contrato para fornecedor tradicional e outro contrato para inovação aberta. Porque uma coisa não bate com a outra. Então aqui é outro ponto que desbalanceia a relação em geral. E a gente tem um terceiro ponto, que é a cultura, né? É completamente diferente. Você não tem jeito. Uma cultura corporativa, nos eventos assim, é muito claro quando a gente vê, né? A gente sabe quem é de grande empresa, quem é startupeiro, porque a cultura é diferente. Então as pessoas respiram aquele tipo de cultura. Não tem jeito. E aí, a partir do momento que a cultura é diferente, o negócio é complicado. Porque, às vezes, por exemplo, o empreendedor não tem muito processo. Como é que você vai fazer esse negócio? Cara, só confia que daqui a 4 meses eu vou te entregar. Só que não funciona assim para a grande empresa. Ela quer saber cronograma, o que você vai entregar semana a semana. Ela quer saber por quê, ela quer ter segurança. Eu era da área de inovação de uma grande empresa. Quando a gente chega numa área de negócio e fala assim, cara, eu vou trazer uma solução para o seu problema, a gente está vendendo sonho. Eu brinco que a gente era 2 coisas. Psicólogo da inovação, que a gente chegava e falava, qual que é o seu problema? E a pessoa, meu problema é esse, chorava. E o segundo ponto é que a gente era vendedor de sonhos. Chegava lá, a partir do momento que você entregou uma startup, fala, cara, eu vou te resolver seu problema, você tem um tempão, vou gerar resultado, vou melhorar a sua área. Aí acontece isso tudo aqui. Eu contrato o empreendedor. Chega lá, primeira semana, está combinado entregar, o empreendedor não entrega.
Segunda semana não entrega. Terceira semana o cara da área já fala, seu Rafael, o que é isso que está acontecendo? Você falou comigo que erra e tal, mas é aquela coisa, né? O erro, ele é permitido, a incompetência não. Então, se as pessoas não entregam, né, o que foi combinado, sem motivo, o negócio vai ficando complicado. Tá? Então, aqui é outro ponto que bate muito, choca muito. Né? Você pergunta, cara, qual que é a arquitetura de TI do seu software? Ah, não sei não, nunca parei para pensar nisso não. Né? E isso aqui, a relação vai balançando também. Né? Então, assim, beleza, Rafa, a gente já entendeu que inovação aberta são empresas mais tradicionais fazendo negócios e criando inovação com parceiros externos. A gente já entendeu que essa relação ela é desbalanceada por diversos motivos. O que eu, como pessoa empreendedora, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso... o que realmente eu posso fazer diferente para quando eu tiver essa relação, eu ajudar a empresa a me ajudar? O que eu posso fazer? E aí eu trouxe alguns pontos aqui para a gente. Tá? Primeira coisa, e é um fator diferencial demais, é entender do negócio da empresa que você está atuando. Porque quando você vai conversar com uma área de negócio, por exemplo, faz muita diferença eu receber, por exemplo, vamos pensar que a gente está conversando com uma área da Petrobras de sustentabilidade. E você está vendendo um software para a Petrobras que não é de sustentabilidade, é de outra coisa. Mas se eu converso com alguém da sua empresa que entende do meu negócio, isso traz muita confiabilidade. Quando a gente contrata parceiros para inovação aberta, geralmente a gente contrata muito mais a tecnologia do que o conhecimento de negócio, porque o conhecimento de negócio está na grande empresa. Mas, de toda forma, quando eu tenho alguém aqui que entende do negócio, a relação acelera muito mais. Porque aquela pessoa já vem e fala assim, cara, eu sei que você tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, então eu vou te ajudar assim, 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 assim. Então, é um primeiro ponto que ajuda muito. Então, eu via muita, né, startup que assim, que vê o mesmo PowerPoint que mandava para mim, mandava para todo mundo. Falava, putz, beleza, é super generalista, mas como é que você vai resolver o meu problema? Não dá. E aí, quando a gente entrava com empreendedores que eram mais experientes na área, no caso siderúrgica, mas entre outras, a gente entrava com esse tipo de empreendedor, a relação fluía muito mais rápido para os dois lados. Rafa, então eu sou obrigado a conhecer de tudo? Não, você não é obrigado. Mas entender um pouco da empresa, estudar aquele cliente, é uma base de um processo de venda. Não tem jeito. Tá? Então, o primeiro ponto que eu acho que acelera muito e ajuda os empreendedores a se relacionar dentro de inovação aberta é conhecimento de negócio. Tentar entender o negócio de quem está do outro lado. Tentar entender quem é a empresa que está do outro lado, o que ela faz, como é que ela faz, como se comporta. Meio Globo Repórter, né? Onde comem o que vivem, onde vivem o que fazem, porque aí você consegue ter uma relação muito mais fluida de negócio com essa empresa. O segundo ponto é a documentação. Assim, putz, a partir do momento que você é empreendedor e você decidiu fazer negócio com uma empresa grande ou com uma empresa média, você tem que ter uma documentação básica. Não tem muito como fugir disso. Né? Então, putz, CNPJ, mínimo. Né? Tem que ter um CNPJ, tem jeito. Coisas básicas, assim, eu estou participando agora de um processo onde a gente está facilitando a jornada de inovação aberta de uma gigante do Brasil, né? E a gente está pedindo 4 coisas, que assim, na nossa visão são básicas, para fazer cadastro, que é contrato social, CNPJ, certificado negativo de débitos, e ele dá um assinado lá em questões de segurança, LGBT, TI, etc. LGPD, desculpa. LGPD, TI, etc, etc. LGBT não é dessa vez, tudo bem. Então, a partir disso, ajuda para os empreendedores, mas se eu chego para o empreendedor e falo, cara, eu quero te contratar demais, mas você não tem CNPJ, eu não posso te ajudar. Como você vai emitir nota para mim? Não dá, não tem como. Né? E às vezes o empreendedor fala assim, que besteira, esse cara está me pedindo CNPJ para quê? Besteirada. Mas não é besteira. Assim, tem um fluxo de caixa, tem todo um motivo por isso. Então, preparar uma documentação básica ajuda demais, porque às vezes também a gente tinha um formulário lá que a gente mandava. Aí eu demorava para contratar, eu demorava como grande empresa. Mas eu mandava o formulário para o empreendedor, ele demorava 30 dias para me responder, aí também não dá. Aí o tempo vai só aumentando, 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 aumentando. E ter um kitzinho de documentação básica ali é importante. Por quê? Você vai priorizar fazer toda a loucura que você tem que fazer no dia a dia do seu negócio, você como empreendedor, ou parar para responder um formulário? É óbvio que é priorizar tudo que você faz. Então, ter esse toolkit ali para quando acontecer as contratações já estar preparado ajuda demais. Ajuda demais para quem está do outro lado. Então, negócio, documentação. Terceira coisa, ter processo. E aí, quando eu falo processo, parece burocracia, né? Mas não é burocracia. É ter um mínimo de assim, nós vamos desenvolver essa inovação em conjunto. Massa, vamos desenvolver. Quais são os passos para a gente chegar até lá? Né? Quando eu estava lá nas Minas, a gente separava por... Então, assim, na proposta técnico-comercial que a gente recebia do fornecedor de inovação aberta, a gente separava por sprints.
Primeiro sprint isso, segundo sprint isso, terceiro sprint aquilo. É um mínimo de controle. E aqui eu estou falando muito quando a inovação é incremental, né? Quando eu estou contratando. Quando eu vou investir, quando eu vou fazer M&A, etc., isso aqui só escala. A responsabilidade, o nível de maturidade, escala em conjunto. Eu estou falando mais dessa parte aqui, é porque eu acho que também não sugiro ninguém ficar pulando etapas dentro do processo. Tá? Então, ter processos mínimos definidos. Então, quando uma startup chegava para a gente, o empreendedor chegava, cara, assim, ó, eu tenho um Scrum Master no meu time, tem um squad aqui que vai desenvolver, você vai conversar diretamente com o Scrum Master, vai acontecer isso, isso e isso. Toda sexta-feira a gente vai ter follow-up, final de mês eu te mando um relatório de resultados e tal. Isso ajuda muito. Eu sei que quando a empresa é pequena, 1, 2, 3 pessoas, é praticamente impossível ter isso aqui. Mas, de novo, por mais pequeno que você seja como empresa, se você se dispôs a participar de processos de inovação aberta com grandes empresas, ter isso aqui, você vai ser cobrado disso aqui, porque o jogo vai ficando mais difícil. Né? O negócio vai ficando mais hard cada vez mais. Beleza? Evoluindo. Empatia, né? Lá nas Minas, assim, às vezes, muitos empreendedores me ligavam e falavam assim, Rafa, vocês são demorados demais, vocês são lentos demais, não aguento mais, não quero fazer negócio com vocês não. Pelo amor de Deus, por que demora tanto? E do outro lado, eu estava lá rodando o workflow que tinha que ter 17 aprovações. E que eu estava todo dia ligando para pessoa por pessoa para o negócio acontecer. Sabe? Então, às vezes, muito mais que ficar não entendendo o outro lado, fala, cara, por que demora tanto? Ah, demora por isso, 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 isso e isso. A gente tem um tanto de aprovação aqui e tal. Vou te dar o prazo de tal dia. Eu conheço vários empreendedores de startup que não gostam de participar de processo de inovação aberta mais. Principalmente das mais maduras. Por quê? Foi tão frustrante a participação em diversos processos, o cara fala, cara, não vou mexer com isso mais, não faço POC mais, não faço piloto, já estou fora. Vou vender aqui para o cliente como fornecedor tradicional, etc. E eu respeito, porque a gente, como ecossistema de inovação, a gente está aprendendo. As empresas estão aprendendo. Então, os erros acontecem. Isso é normal. Mas tentar entender um pouquinho do outro lado também, às vezes, porque as coisas não dão certo, é ok. Esses dias eu estava conversando com uma startup, o cara falou assim, cara, eu participei de um processo de inovação aberta da Natura, a gente foi até a última fase, isso foi em, maio do ano passado e nunca mais me falaram nada. Eu falei assim, beleza, você perguntou? Ele, não perguntei também não, eles não me mandaram nada. Eu falei assim, putz, mas custa você mandar um e-mail perguntando, e aí, como está o processo e tal. E ele estava revoltado, falou, nunca mais participo de nada disso. Eu falei, porra, mas não é assim também. Então, entender o que aconteceu, falar, vai que mudou a liderança lá, vai que mudou a gestão, não sei. Tenta entender o que aconteceu. Tá? Então, ter empatia com o outro lado, e aí eu falo tanto para o lado dos empreendedores quanto para o lado das empresas, é super importante. Tá? Entender a velocidade, que é uma velocidade tipo assim, a gente tem que acelerar, mas a empresa tradicional ela não é tão rápida igual eu. A gente tem referência no Brasil, a mais rápida, que eu sei até hoje, que faz contratos, pilotos, POCs, fazem 17 dias, que é a BASF. Tá? Até onde eu sei, né? Desde contrato enviado, proposta comercial enviada, até contrato feito. Eles fazem muito rápido. Mas, geralmente, o processo tradicional é 120 dias. É uma tristeza demorar 120 dias para você fazer um piloto de 30? É uma tristeza. É terrível. Né? Mas aí também entender que a velocidade é outra e falar, cara, a gente precisa fazer mais rápido, a gente precisa acelerar. O que dá para acelerar, o que não dá. Beleza? E, encaminhando aqui, quem interfaceia com startups, o Mona já deve ter vivido um pouquinho disso, as startups às vezes são excelentes de produto, mas não sabem vender. E são muito ruins de venda. Não é que não sabe. É assim, eu chego, a gente tinha um speed dating lá, eu levava 6 startups para eles escolherem 2. Aí eu sempre tinha minhas preferidas, né? Falava, putz, essa é legal, mas a área de negócio que escolhia. Eu brifava o cara, falava assim, amigão ou amigona, seguinte, você vai falar isso, desse jeito. Chegava na hora, ele fazia do jeito que ele queria e estava tudo certo. E aí não ganhava o contrato. Tá? Então, assim, a gente tem claramente, dentro das startups que sucederam, um perfil de técnico e um perfil de pessoa que é mais comercial. É claro isso. É um timezinho, é o Jobs e o Wozniak lá, é o timezinho que encaixa, entendeu? Então, se é uma pessoa muito técnica, entenda que você ter uma pessoa comercial com você, se você não está confortável para fazer a venda, é importante. Porque o momento de venda não é o momento de você abrir seu software e falar botão por botão o que funciona, o código, a tecnologia tal. Às vezes a gente estava vendendo para uma área jurídica, o cara estava falando assim, eu uso algoritmos tal, de tal coisa. Assim, para mim, sinceramente, o algoritmo que você usa, para o jurídico, ele quer saber se vai resolver o problema ou não. Estou nem aí para que você usa, não. Então, o processo de venda e se especializar em venda, se você quer fazer esse tipo de parte, é bom. E tinha outras coisas. Às vezes o cara tinha um produto excelente, quando eu via como é que funcionava, é excelente, mas dentro do pitch dele,
A gente tem tanto curso de pitch, gente. Só que a gente dá curso de pitch o tempo todo. Sabe? Por quê que ainda as pessoas têm tanta dificuldade de vender? Né? Acho que é um pouquinho para a gente pensar. E por último, e o que eu sempre acho que foi o ponto máximo de escolha é a vontade. De, tipo assim, eu vou escolher um empreendedor que para ele eu estou sentindo que aquela parceria é a parceria da vida, sabe? Por quê? Quando eu estou fazendo inovação aberta e não estou contratando um fornecedor tradicional, é porque eu quero isso. Eu quero essa vontade. Não estou falando que você tem que fazer coisa de graça. Não estou falando que você tem que entregar tudo. Não estou falando que você tem que fazer isso. Mas entender que do seu lado existe uma vontade muito grande para fazer que aquilo aconteça é muito importante dentro do processo de tomada de decisão. E as pessoas que estão contratando do outro lado, é muito claro quem está com vontade e quem está fazendo de qualquer jeito. Eu adorava o empreendedor de startup, ficava me cobrando o tempo todo, falando, cara, e aí, saiu o contrato, não saiu. Todo mundo falando, nossa, cara é chato. Fala, não, ele está com vontade de trabalhar com a gente, olha que legal. Tá? Conclusões, gente. Então, em geral, a relação ela não vai ser balanceada, e isso não vai ser mesmo. Tá? Existe preparação, e muita ainda das empresas tradicionais, muita preparação, mas também existe muita preparação do outro lado. Tá? Aqui eu trouxe algumas dicas. Se alguém, eu vou deixar meus contatos aqui. Eu vou deixar meus contatos aqui. Se alguém quiser depois trocar ideia, conversar, falar um pouquinho disso. Eu já vivi dos dois lados, eu já tive startup e depois fui para a grande empresa. Isso me ajudou muito a facilitar a relação dos dois lados. E também agora, né, se tiver alguma empresa que tiver interesse em aprimorar mais seu processo de conexão, em desenvolver mais inovação aberta, lá na EBT a gente tem ajudado diariamente as empresas a fazerem e a implementarem inovação. Beleza? Muito obrigado por todo mundo que compareceu. Espero ter sido rico. Valeu, gente!